conseguir solucionar. Eu relendo hoje as anotações que eu fiz da apresentação, eu vi que eu incluí uma espécie de um castelhanismo aí no título, né? Discapacidades não é exatamente uma palavra que a gente costuma usar com frequência na língua portuguesa, mas ela é... Bom, primeiro ela é usada em castelhano, né? E eu acho que, de uma certa forma, ela... claro, eu estou falando de incapacidades, né, físicas, mas a discapacidade talvez seja um pouco mais abrangente no sentido de que ela abarca também não apenas incapacidades congênitas, né, aquelas com as quais as pessoas já nasceram, mas aquelas que elas adquirem no decorrer da vida, né, e por isso talvez diga mais respeito à questão que eu quero tratar hoje, né. Essa pesquisa ela tem uma história longa, né, e eu vou falar muito rapidamente que eu já apresentei resultados parciais sobre essa temática em dois eventos que aconteceram no ano passado, em 2022, né? As segundas jornadas internacionais de História do Mundo Atlântico em La Modernidad Temprana, em La Plata, na Argentina, e também no 10º Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos del Trabajo, Santiago do Chile. Uma derivação dessa pesquisa, logicamente um pouco mais ampla do que eu vou apresentar hoje aqui, deve ser incorporada num livro que está em preparação, né, organizado pelo professor André Mota, da Faculdade de Medicina da USP, pela professora Ana Nene, minha colega de departamento, e alguns professores de universidades portuguesas. E o livro se chama Medicina e Hospitais no Espaço Atlântico, Transformações e Continuidades entre Impérios. Ele está em fase de organização, deve sair nesse ano ainda, né? E uma versão ainda mais completa, eu espero, ela foi inserida também como um capítulo numa tese em que eu reuni e ampliei trabalhos que eu venho elaborando sobre a temática da história marítima nos últimos anos. E essa tese vai ser avaliada para a minha progressão funcional como professor titular de História do Brasil, na UFESP, coisa que eu também torço para que aconteça nesse ano ainda, né? Meu objetivo, então, aqui, com essa apresentação, é refletir um pouco sobre a materialidade dos corpos deformados ou doentes dos trabalhadores do mar. O ponto de partida dessa minha reflexão foi verificar o conteúdo de algumas teses médicas portuguesas defendidas no final do século XIX, na qual esses médicos eles denunciavam o que eles chamavam de a prática da simulação de doenças por parte dos trabalhadores, né? Tanto dos recrutas para as Forças Armadas, naquela época Exército e Marinha, quanto por trabalhadores já engajados, né? ou na Armada ou na Marinha Mercante. Então, enfim, para eles denunciarem o que eles chamavam de uma prática de simulação de doenças, eu imagino que houvesse primeiro um diagnóstico, né, e em seguida uma maneira de entender por que isso acontecia e como desmascarar esses indivíduos. Mas o fato é que há doenças no mar, né, doenças e acidentes de trabalho, né, e eu, então, regressei para o século onde eu venho desenvolvendo mais incisivamente meus estudos, né, do século XVIII, para analisar as doenças e as deformidades que a atividade profissional causava nesses homens, né? Então, para isso, eu usei algumas fontes, né? Fontes que identificavam, por exemplo, os motivos de afastamento do trabalho na Armada Portuguesa e também as descrições físicas que aparecem muitas vezes nas matrículas de tripulações da Marinha Mercante que está em circulação entre Portugal e seus domínios nos séculos XVIII e começo do XIX. Um dos primeiros autores, historiadores, na verdade, né, que apontou as dificuldades para o recrutamento de homens para as tripulações portuguesas desde o início da expansão marítima no século XVI foi o Anthony Russell Wood, né? Uma dessas dificuldades que ele aponta era um conhecimento médico naquela altura, né, no início da modernidade, que ainda era um conhecimento incapaz de fazer diagnósticos de problemas de saúde que muitas vezes eram evidentes, né, e que, de fato, traziam consequências para o trabalho no mar, né. Nas palavras do Russell Wood,
Muitos recrutas foram crivados de doenças antes da partida, né, e tornaram-se transmissores de doenças a bordo. Outros, por sua vez, não tinham um físico apropriado para resistir às agruras de uma carreira marítima. O Rousseau se refere, claro, aos séculos XV e XVI, mas a verdade é que nos séculos seguintes o problema continuou a existir. Né? Desde, pelo menos, o século XVIII, a gente consegue perceber uma preocupação com a saúde das gentes do mar. Né? A gente pode encontrar isso em autores portugueses ou também em obras que foram traduzidas de obras médicas, que foram traduzidas de línguas estrangeiras para o português ou então em escritos de viajantes. Também é bastante comum encontrarmos, enfim, relatos de doenças que ocorriam a bordo. Né? O escorbuto, que é a doença do mar mais evidente, né? Era o centro das atenções para essa categoria, né? Por exemplo, numa obra chamada Relação Cirúrgica e Médica, de um autor chamado João Cardoso de Miranda, que foi editado em Portugal em 1741, e que, na qual ele sugere um dos primeiros tratamentos do escorbuto que nós conhecemos. Né? Eu não vou me deter nesse texto, ele foi estudado pela professora Júlia Furtado, né, colega de tratamento hoje, um artigo bem interessante na revista do Artigo Mecânico em 2005, e ultimamente ela vem preparando, se é que já não editou, uma edição comentada dessa obra. Né? Uma outra obra nessa mesma linha é de um autor chamado Mauran, deixa eu trocar o slide aqui. Mauran, sobre o qual a gente sabe muito pouco, escreveu esse livro, Aviso a Gente do Mar sobre a Sua Saúde, que foi editado em Marselha em 1766 e algumas décadas depois, em 1794, traduzido para o português por um sujeito chamado Bernardo José de Carvalho, sobre o qual também não se sabe muita coisa, além do fato de que ele era um cirurgião da Marinha de Guerra portuguesa. Né? Esse livro comenta as doenças que eram mais comuns entre os trabalhadores marítimos, e ele aponta que entre as causas dessas doenças, ou de boa parte delas, estaria o excesso de trabalho, as mudanças climáticas, né, durante a navegação, a dieta e a má qualidade da água a bordo. Entre outras coisas, a gente pode dizer que a saúde dos trabalhadores do mar dependia da formação de profissionais aptos a cuidar desses males que aconteciam a bordo, né? Que eram muitos: escorbuto, peste, reumatismo, doenças respiratórias, insolação, diarreias, febres, doenças venéreas e afogamentos. Né? Problemas digestivos também eram muito comuns, sobretudo levando em conta a dieta que esses homens eram submetidos, né? Mas também, muitas vezes, devido às mudanças de hábitos alimentares. Né? Os recrutas que ingressavam na Marinha, fosse de guerra ou mercante, nos primeiros tempos, certamente sofriam com um tipo de alimentação que era muito diferente daquela do lugar de onde eles provinham. Né? Esse autor, o Mauran, ele recomendava várias coisas com relação à dieta, por exemplo, que se mantivessem os biscoitos, que é, vamos dizer, o alimento por excelência no mar, né? Que se mantivesse os biscoitos, as carnes salgadas, sobretudo, e os vegetais, muito raros, bem acondicionados dentro dos navios. Né? Ele faz menção a uma chamada doença do mar, não é o escorbuto, né? Mas que é estaria relacionada a uma mudança brusca do clima e da dieta. Né? E era muito comum entre os homens que embarcavam pela primeira vez. Né? Era uma coisa semelhante ao enjoo, né? Uma doença era descrita como, ele diz no livro, uma espécie de embriaguez, vertigens, náuseas, vômitos e anorexia completa, dependendo, claro, do balanço do navio, né? Das condições da viagem, e que isso era capaz de produzir a morte. Né? A solução, que ele diz, e que não me parece muito boa, mas eu não sou um homem do século XVIII, né? A solução seria uma dieta com muito tempero, sobretudo pimenta, e o consumo de bebidas fortes. Eu não consigo imaginar como um aguardente possa ser um antídoto para o enjoo marítimo, mas vamos lá. Né? E ele dava uma solução assim definitiva. Se nada disso funcionasse, a alternativa era
saltar em terra e renunciar ao mar. Bom, como eu já disse, a doença por excelência no mar era o escorbuto. Né? No final do século XVIII, o saber médico ainda desconhecia as causas exatas dessa doença. Né? Baseado na teoria médica vigente, né, dos humores corporais, esse autor, o Maurant, dizia que o escorbuto estava relacionado ao uso do tabaco pelos marinheiros, né, o que provocava, o uso do tabaco provocava má digestão e prejuízos à boca. Né? Mas havia quem dissesse o contrário também, que mascar tabaco ou inalar a fumaça do tabaco prevenia o escorbuto e não era sua causa. Isso para a gente ter uma ideia das controvérsias envolvidas aí no saber médico de tempos passados. No caso dos marinheiros, a falta de exercícios também podia fazer surgir o escorbuto, na visão de alguns autores médicos. Né? Era uma crença enraizada essa, né? E que talvez ajude a explicar o entendimento do ritual de batismo da linha do Equador como um jogo de exercício, né? Que incluía o consumo de álcool, as festividades e algum grau de violência e de atividade física nessa cerimônia. Eu não vou falar sobre ela, né? Escrevi um longo texto sobre essa cerimônia de passagem na linha, que está num outro livro que eu publiquei, que se chama Mar em Terra, saiu há alguns anos já, né? Mas eu trouxe aqui uma figura que representa, na visão do príncipe Maximiliano, né, que veio ao Brasil nas primeiras décadas do século XIX, uma representação do que seria essa cerimônia na linha de passagem. Né? Temos Netuno a bordo, com o seu carro puxado por cavalos marinhos ou tritões, enfim. Esse desenho aí a gente tem um pouco uma ideia, mas aconteciam outras coisas nessa cerimônia que eu não vou comentar, né? A menos só quero deixar registrado o fato de que na cerimônia era possível algum tipo de atividade que não fosse aquela repetitiva que os trabalhadores cumpriam no desempenho das suas funções. Muito bem, até aqui eu estou falando sobretudo de doenças internas, né? Mas havia também aquelas que pertenciam aos domínios da cirurgia, né? E que não eram exatamente doenças, mas eram principalmente decorrências da insegurança no trabalho, na vida desses homens. No século XVIII, as fraturas, as quedas, os cortes, os ferimentos por armas de fogo ou armas brancas eram tratadas com procedimentos cirúrgicos, né? E podiam levar a sequelas deformantes e que limitassem a capacidade laboral desses indivíduos, principalmente nos casos mais graves e que muitas vezes levavam à amputação de membros, né? Ou de dedos, de parte dos membros. Apesar dos avanços da medicina, as dificuldades enfrentadas em viagens mais longas não haviam sido superadas até o final do século XVIII e início do XIX, principalmente porque os avanços no conhecimento médico não se aplicavam igualmente a todos os homens que vinham embarcados sem distinção. Né? Havia uma clivagem de classe que era decisiva para a vida e a morte. Né? Essas clivagens nunca foram superadas, né? E no século XIX, alguns autores médicos, tanto em Portugal quanto no Brasil, prestaram atenção a esse tema. Vou citar apenas um exemplo, a obra do médico José Martins da Cruz Jobim, que era um cara baseado no Rio de Janeiro, mais ou menos na época em que o tráfico de africanos se tornou ilegal pela primeira vez. Ele publica seu estudo médico em 1835, né? E ele notou, e ele diz, não com essas palavras, com outras parecidas, que as doenças eram produtos de atividades profissionais e da condição de classe dos indivíduos. Indo mais adiante, no século XIX, alguma atenção foi dedicada ao que era entendido como simulação de doenças nas Forças Armadas, como eu comecei falando aqui, que foi meu ponto de partida para essa pesquisa, né, por parte dos recrutas, principalmente. Uma parte dessa atenção que era dada aos médicos militares, vamos dizer assim, ela vinha da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, em Portugal, onde nesse período, entre a década de 1870 e 1890, algumas dissertações abordaram o fingimento de doenças por soldados marinheiros,
por exemplo, no trabalho desses homens, que eu estou reproduzindo aqui a capa das teses, né? O João Severo da Silveira, uma tese de 1836, o Arthur Ribeiro, de 1875, e o José Jorge Pereira, de 1891. Eu diria que essas teses, embora percorram décadas diferentes do século XIX, elas praticamente repetem o conteúdo umas das outras, né? E eu, claro, não vou entrar aqui numa discussão sobre o plágio acadêmico, inclusive porque ela nem se coloca, né? Elaborar uma tese médica no final do século XIX era ler o que outros autores haviam escrito sobre e redigir sua própria tese, mandar imprimir e apresentar à banca, mas não se exigia, eu suponho, uma originalidade como hoje a gente exige os trabalhos dos nossos orientandos, né? Muito bem, esses médicos escreveram seus trabalhos numa época decisiva, né, do meu ponto de vista, uma época em que a navegação estava terminando um processo de transformação tecnológica, tanto no aparelho, né, nas suas peças, quanto na sua força propulsora, né, passando da navegação à vela para a navegação a vapor. E nessa altura ainda você tem barcos chamados de mistos, ainda em uso, né, que tinham todo o velame, toda a estrutura para navegação à vela, e também os motores no porão que faziam a propulsão a vapor, né. O fato é que a introdução do vapor, eu não vou analisá-la aqui do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da saúde, a introdução do vapor também teve efeitos sobre a saúde dos tripulantes, porque essa nova tecnologia interferia na salubridade a bordo, né? Além da hierarquia e do tipo de trabalho que esses homens desempenhavam, eles também passaram a sofrer os efeitos dos ambientes transformados do navio. Eu estou falando de uma poluição mesmo, pela queima de lenha ou de carvão, que acabava interferindo no ambiente do navio e que vai trazer uma porção de doenças novas para os trabalhadores dessa categoria profissional. Então, a literatura médica ela vai se converter numa espécie de catálogo das questões de saúde que atingem os trabalhadores do mar e também vai sugerir formas de superá-las, né? Então, dito isso, acho que a gente pode se perguntar como, ao longo da vida profissional, os corpos desses homens ganhavam marcas das doenças, do trabalho e dos acidentes que eles enfrentavam, né? Então, o exercício a partir daqui é ver o que as fontes da segunda metade do século XVIII e das primeiras décadas do XIX podem nos informar sobre isso. O trabalho no mar, como outros ofícios mecânicos, moldava os corpos dos sujeitos, né? A força física associada aos marinheiros, ela já aparece em muitas situações como uma regra que situa o homem do mar em atividades nas quais o uso da força se dava quase que naturalmente, né? Se não para ele, pelo menos para o senso comum. Esse homem move cabos, velas e outras peças do navio, ele trabalha na estiva, ele se envolve em brigas e conflitos a bordo ou nos portos onde esses navios fazem escalas, né? E também nas tavernas, nos prostíbulos que frequentemente eles visitavam quando estavam em terra, né? Então, esses elementos, vamos dizer assim, relacionados ao vigor físico dos sujeitos, e que está presente no que eu vou chamar de senso comum, tudo isso deixa de lado o fato de que a gente conhece muito pouco quais eram as deformações e as deficiências provocadas nesses mesmos corpos em razão do trabalho que eles desempenhavam, né? Então, aqui eu quero abordar o corpo deformado pelo esforço laboral. Meu não o primeiro, mas um dos primeiros documentos onde eu consigo localizar informações mais precisas sobre isso, são documentos do Arquivo Histórico da Marinha, né, em Lisboa, que permitem traçar uma espécie de um perfil dos trabalhadores incapacitados de exercerem as suas funções na década de 1780, por exemplo, quando você tem um quadro bastante completo, né, uma tabela que sistematiza os nomes dos indivíduos, suas idades, seu tempo de trabalho e o motivo do seu afastamento do trabalho, o motivo de saúde, né? Basicamente, a idade avançada, né, os efeitos de uma vida marítima muito prolongada
E os acidentes de trabalho eram decisivos para que esses homens deixassem de cumprir as suas funções como marinheiros, né? Na medida em que essas incapacidades decorrentes do avanço da idade, por exemplo, elas não surgiam repentinamente, né? E com isso o trabalho em terra acabava sendo o destino de muitos marujos que, sem condições de navegar, passavam a exercer, então, funções menos exigentes dos seus corpos desgastados, ou pela idade avançada, ou por uma ocorrência como um acidente de trabalho, por exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui o outro slide. Esse slide ele traz apenas alguns exemplos de um total de 62 homens que ficaram incapacitados do trabalho no período que vai de 1781 a 1788. Né? Todos esses homens recebiam pagamentos entre 200 e 300 réis por dia. Não dá nem para traduzir isso em moeda atual, né? Mas dá para saber que se esses homens trabalhassem sem descanso ao longo de 30 dias do mês, eles receberiam entre 6 e 9 mil réis mensalmente, né? Esse já é um dado que traz alguma informação sobre a clivagem de classe, na medida que a gente sabe, por comparar com outros preços da época, que esses valores eram muito pequenos e mal davam para pagar a alimentação de um homem por dia. Entre esses trabalhadores inválidos estavam marinheiros que chegaram a essa condição devido à idade, né? Inválidos por idade. No passado dos 70 anos e trabalhado em média 47 anos nos navios. E esses não eram homens que entraram muito jovens no mundo do trabalho marítimo, né? Onde era um mundo do trabalho onde era comum encontrar muitas crianças. A partir de 6 ou 7 anos de idade, você já encontra crianças matriculadas nas tripulações mercantes. Evidentemente, eu não vou entrar numa discussão sobre o conceito de infância, porque isso demandaria muito tempo, mas me parece inegável que 6 ou 7 anos de idade é muito cedo para ingressar num trabalho, sobretudo quando você vai sozinho para esse trabalho, sem um adulto responsável por você. Você vai atravessar um oceano como um mancebo, né, um marinheiro, sem que ninguém vele por você. Muito ao contrário. Nós sabemos que havia, em termos religiosos e legais, fronteiras fluidas na definição do que é criança, adolescente e adulto em Portugal nessa época, na época moderna, né? Todavia, para além das fronteiras definidas nos cânones legais e eclesiásticos, havia também as distinções sociais, né? Para muitas crianças, o início da vida adulta se dava entre os 12 e os 14 anos, uma época que nós chamaríamos de adolescência, e que o Rafael Brutot, autor do Dicionário da Língua Portuguesa do começo do século XVIII, também define, né, dessa mesma maneira. Curiosamente, vou fazer um pequeno parênteses, o Brutot diz, em alguns casos, a adolescência vai até os 40 anos, sobretudo para aqueles rapazes que não saem da casa dos seus pais. Eu achei isso tão contemporâneo, né? Bom, nas listas de matrícula dos tripulantes, que é uma outra fonte que eu venho usando com frequência para lidar com muitos temas da história marítima, essas listas a gente pode identificar muitos jovens nessa idade, né, a partir de 6, 7, mas principalmente a partir dos 12 anos, que começam a adentrar o mundo do trabalho, né? Eu fiz um trabalho com uma amostragem com os estudantes do nosso PET História, né, 2020, 21, não me lembro mais, talvez um pouco antes. Nós trabalhamos uma amostragem dessas matrículas para os anos de 1807 e 1808, na Marinha Mercante Luso-Brasileira. E ali a gente viu que crianças e jovens entre os 12 e os 25 anos correspondiam a mais de 30% do total de trabalhadores embarcados nos navios. Se essa mão de obra fosse escravizada, ou então de expostos, né, de crianças abandonadas pelos pais, a idade de início podia ser ainda mais precoce, né? A partir de 7 anos de idade, a gente identificou vários escravizados e expostos, né? E a gente sabe que são expostos porque a lista de matrícula tem um campo de preenchimento do nome dos pais.
e ali sempre se dizia pais incógnitos, né? Então, certamente é uma criança exposta. Aqui nessa outra tabela, no seu quadro, perdão, a gente tem uma fonte que permite um aprofundamento para um ano específico, né? É uma lista da equipagem de um navio que foi de Lisboa para a Índia, né? A chamada Carreira da Índia, em 1764, que era uma rota muito longa e que exigia uma força e uma resistência física muito grande dos trabalhadores, porque a pretensão era que nessa rota não se fizesse, ou se fizesse o mínimo de paradas possível. E muitas vezes era uma viagem de um ano, né? Então, isso exigia bastante dos trabalhadores. E essa lista informa alguns defeitos físicos portados pelos trabalhadores, né? Eu os dividi entre grumetes e pagens, que têm idades mais menores, né? E os principais defeitos ou sinais que aparecem assinalados na matrícula. E os marinheiros, que são homens um pouco mais velhos, e também os seus sinais e defeitos mais característicos, né? Os grumetes são mais jovens, como eu falei, os marinheiros são um pouco mais velhos, e aparentemente existe uma relação, uma possibilidade de ascensão profissional. Um grumete tende a virar um marinheiro, né? Um grumete é um aprendiz que uma hora pode virar um marinheiro, e disso raramente ele vai passar, né? Ele não é uma carreira onde você entra como grumete e termina como capitão, porque há outros impedimentos sociais, sobretudo, de letramento, de conhecimentos técnicos, que impedem pessoas livres e pobres de ascenderem numa carreira dentro do navio, né? Mas eu fiz essa distinção entre as idades para ver que, por exemplo, as bexigas, ou seja, gente que teve varíola e que ficou com as marcas da doença no corpo, elas atingiam de forma sem distinção, né? Pessoas de todas as idades. Então, não era uma doença que atingia também mais, especialmente, os homens que trabalhavam no mundo marítimo. Mas entre os marinheiros mais velhos, né, além da manutenção da varíola como uma marca corporal, começa a surgir outras informações, como, por exemplo, a cegueira, né, como, por exemplo, os sinais de pólvora na pele pelo uso de armas e também a falta de dentes, né? A comparação entre as idades desses trabalhadores braçais nos navios da Carreira da Índia em outros anos pode nos trazer informações relevantes para a gente pensar, por exemplo, um equilíbrio entre juventude e maturidade na composição das tripulações, porque os oficiais precisavam de ambos, né? De homens mais velhos e conhecedores da forma de manusear os aparelhos do navio, e também de jovens que fizessem a estiva, né, carregassem e descarregassem o navio, tivessem mais força física e equilíbrio, por exemplo, para subir num mastro e consertar uma vela, por exemplo, que era uma atividade na qual o acidente de trabalho está muito envolvido, né? Então, talvez a sabedoria de um oficial fosse equilibrar a juventude e maturidade na composição dos homens que vão trabalhar ao seu serviço. Mas o fato é que, fossem jovens ou fossem maduros, todos eles sentiam os efeitos de um trabalho exaustivo e da longa permanência a bordo sobre as suas saúdes. Eu penso que ingressar no mundo do trabalho marítimo um pouco mais maduro talvez garantisse a esses homens uma vida útil mais longa na profissão, né? Exceto pelos acidentes ou por doenças contagiosas que podiam atingir qualquer um, a exposição aos trabalhos repetitivos no mar podia incapacitar uma criança mais cedo do que um homem mais maduro, né? Por quê? Porque uma criança de 7 anos não tem ossatura e musculatura desenvolvidas o suficiente para exercer tarefas como carregar peso ou como fazer exercícios repetitivos, né? Coisa que um homem um pouco mais maduro já teria. Então, a minha hipótese, ainda não plenamente comprovada, é que crianças, que quanto mais cedo se começava, mais cedo se tornava incapacitado para o trabalho. Os ofícios de calafate e de carpinteiro parecem ser aqueles
que permitiam, né, uma vida profissional mais longa, embora eles também tivessem sujeitos a acidentes em função dos instrumentos e das matérias-primas que eles manipulavam nos seus trabalhos, né? Eu consegui informações sobre 22 calafates, né, nessa tabela que eu mostrei antes, né, da década de 1780 e os motivos de invalidez. Entre esses 22 calafates, havia 5 velhos afastados do trabalho e 6 cegos, né? Nos casos de cegueira, penso eu, isso se podia dever às condições de trabalho, por pancada, por doença, ou então devido à falta de prevenção na hora de lidar com materiais que exalavam matérias químicas nocivas. E eu pensei nisso em função de algo que eu li no livro do Richard Graham, né, que se chama Alimentar a Cidade, é um livro sobre Salvador no século XIX. Ele nos dá ali uma pista quando ele informa que o alcatrão tem efeito sobre a saúde dos trabalhadores, né? Esse produto se agarra aos pés, às mãos e às roupas dos marinheiros, e hoje se sabe, mas não se sabia no século XIX, de que o contato com o alcatrão pode levar ao câncer, né? E, portanto, o alcatrão hoje é rotulado como uma substância tóxica e perigosa. Além disso, havia as chamadas queixas de peito, né, que podiam se dever a esse contato com o alcatrão, e também as quedas. As quedas fecham, vamos dizer, o quadro das causas de incapacidade permanente entre os trabalhadores do mar. A verdade é que a gente não sabe quanto tempo se passava entre um acidente e o afastamento desses trabalhadores dos seus postos de serviço, né? Se as quedas ocorressem longe da costa, né, em alto mar, esses homens tinham que curar suas fraturas ou seus ferimentos com os poucos recursos que havia a bordo. Poucos recursos e poucos cirurgiões, e muitas vezes cirurgiões com poucos conhecimentos para lidar com uma situação como essa, de como curar, imobilizar um membro fraturado, né? E isso certamente agravava o resultado dessas ocorrências, que se fossem tratadas a tempo, de forma adequada, talvez não custassem a invalidez permanente desses homens, né? Muito bem, mesmo quando era temporária, né, essa incapacidade de trabalhar trazia prejuízos para os marujos, não só para o coletivo, né, da equipe, mas também para o indivíduo afastado do trabalho. Por quê? Porque a gente está vivendo, do século XVIII, pelo menos em diante, um contexto de direitos declinantes, né, direitos no trabalho declinantes. Havia, por exemplo, uma, um costume em comum, para usar título que eu gosto muito, né, mas um direito costumeiro de que os capitães ou os donos dos navios eram obrigados a pagar pelo tratamento médico dos seus subordinados. Isso vem sendo, a partir do século XVIII, deixado cada vez mais de lado, né? E muitos capitães e donos de navio vão ver nisso, né, nesse acidente de trabalho, uma oportunidade de economizar com as remunerações que eles deviam pagar aos trabalhadores. E por que eu sei disso? Porque vários desses trabalhadores incapacitados ou que sofreram um acidente de trabalho vão à justiça denunciar o que eles chamam de a quebra do costume e vão cobrar o que eles pensam lhe ser devido, né? Esses acidentes que eram rotineiros no exercício das profissões do mar eram momentos bastante tensos na relação entre trabalhadores braçais e oficiais de navio, né? O sinal disso pode ser percebido nas muitas ações movidas por marujos que, depois de acidentados, tinham que cuidar de si mesmos sem o auxílio dos seus empregadores. Eu vou citar apenas um exemplo, que é de um sujeito chamado José Joaquim, um marujo português, que em 1792 vai à justiça contra o capitão do navio onde ele navegou, né? Esse navio já tinha vindo de Lisboa até a Bahia, ele está regressando para Lisboa, né? E ele tinha se ajustado com o capitão de que ele receberia 28 mil réis pela chamada viagem de soldada redonda, ou seja, a viagem de ida e volta, de Lisboa à Bahia, da Bahia a Lisboa. Muito bem, enquanto ele carregava o navio em Salvador, com as mercadorias coloniais,
Joaquim quebrou uma costela, né? Ele se acidentou. Pelo direito costumeiro, e aqui eu estou citando o processo e a declaração dele no processo, ele devia ser curado por conta do navio, mas se curou à sua custa e não recebeu a soldada devida, né? Esse marinheiro enfatizou o caráter acidental dessa ocorrência, né, de quebrar a costela carregando peso, e também falou da sua qualidade como trabalhador, citando o processo de novo. Ele entrou a carregar e trabalhar com todo cuidado, cumprindo em tudo com os deveres de um bom marinheiro. Fecha aspas. Joaquim foi se curar às suas custas em terra, quando chegou a Lisboa, por sua própria conta, né? Ele, uma vez remediado, aliás, ele foi se curar em terra em Salvador ainda, porque o navio não tinha zarpado, né? Ele estava carregando o navio quando se feriu. Então ele volta à terra, procura auxílio médico, se cura da costela fraturada. O navio ainda não terminou o carregamento, ainda não zarpou de volta a Lisboa, e ele volta à tripulação, né? Nessa volta a Lisboa, durante a viagem, ele cai de uma escada, cai sobre ele e quebra o seu pé esquerdo, né? De tal modo que que ele voltou a ficar sem poder trabalhar na viagem de volta, né? E aí, chegando a Lisboa, teve que pagar pelo tratamento do pé quebrado, porque com o final da viagem o cirurgião do navio foi dispensado pelo capitão e ninguém acudiu ao Joaquim, né? Bom, até aqui a fonte nos informa algumas coisas, como, por exemplo, o longo tempo que se levava para carregar o navio, ao ponto de Joaquim ter conseguido consertar uma costela quebrada em Salvador e ainda retomar o trabalho no mesmo navio. Ficamos sabendo também que, pelo costume, definia-se que esse tempo da convalescência não tirava do marinheiro o direito de receber a soldada por inteiro, ou seja, a remuneração por inteiro, e que o custo do tratamento recaía sobre o capitão e o dono do navio. Estou citando o processo de novo. Porque é e sempre foi estilo que, quando qualquer indivíduo da equipagem adquire moléstia no trabalho do navio, não só vence as soldadas, além da despesa médica durante a mesma moléstia, como se trabalhasse e doente não fora. Fim da citação. Joaquim pede uma indenização, né? Os 14 mil réis combinados pelo pagamento da viagem que ele faria, de ida e volta. Uma parte já tinha sido paga, e é curioso ver que parte dessa soldada, a metade da soldada era paga para, quando o marinheiro é casado, para a mulher, para que ela mantivesse a casa durante a ausência do marido, quando ele é o único provedor, né? Então, metade já havia sido pago, mas uma parte de pouco mais de 1.500 réis era para dar esmolas na igreja das Chagas, né? E por aqui também, por esses processos, a gente consegue perceber quais eram as devoções dos marinheiros, porque deixar para uma irmandade, para uma igreja, enfim, de um santo em particular, da devoção desses indivíduos. Isso também era parte do costume. Mas ele pede mais 4 mil réis para pagar um homem que ele teve que pagar do próprio bolso alguém que terminasse o serviço da carga do navio, em Salvador ainda, né? Então ele pede 4 mil réis por isso e uma indenização de quase 15 mil réis pelo gasto que ele teve para curar as suas fraturas, a de costela e a do pé quebrado. Além de confirmar a versão do Joaquim, as testemunhas que são chamadas a depor em sua defesa nesse processo, elas expuseram o maltratamento que todo mundo recebia a bordo, né? Um indivíduo chamado Manuel José Cabano, que era um moço, né, um mancebo, disse que Joaquim teve que ir se curar em terra, na casa de um amigo seu, porque o cirurgião não sabia fazer a cura, né? Spoiler, o desfecho da ação foi desfavorável ao José Joaquim, né? Ele não conseguiu provar de que maneira ele havia feito a negociação salarial com o capitão do navio, e ele então perde o processo e, além de tudo, tem que pagar as custas do processo, né? Péssimo para o Joaquim, para o historiador é muito revelador, né? Todas
as alegações que o próprio Joaquim fez no processo e as testemunhas que foram depor a favor dele não foram questionadas, né? O costume era, portanto, que o empregador ficasse responsável pelos cuidados dos empregados, né, dos trabalhadores, quando eles se acidentavam no trabalho, né? O juiz até reconhece isso, mas diz que ele não tem provas da maneira como foi feita essa negociação. Bom, sabemos que a justiça não é exatamente o lugar onde se encontra a justiça, sobretudo numa sociedade desigual, né? Não é essa a discussão que eu quero fazer, eu só vou apontar isso, né? Muito bem. Os carpinteiros cegos dessa amostragem que eu apresentei na década de 1780, ela chama atenção, o número de carpinteiros cegos chama atenção, principalmente quando a gente cruza a doença com a idade desses homens, né? Havia homens que perderam a visão entre os 32 e os 55 anos de idade, né? Exceto por uma doença congênita, dificilmente uma pessoa nessa faixa etária ficaria privada da vista, né? O que leva a crer que eram as condições de trabalho o motivo dessa perda da visão, né? Podia ser, eu já mencionei o caso aqui do alcatrão, de pancadas na cabeça, mas também uma coisa que era muito comum e uma queixa muito grande entre os marinheiros era a exposição excessiva à luz e ao reflexo dos raios solares na água, né, e a maneira como isso levava a uma grande incidência de catarata entre os marujos, que na época não se chamava catarata, se chamava outra coisa, que eu já vou falar sobre ela, era belida, o nome que aparece nos dicionários e nos tratados médicos. Muito bem, os homens ligados à carpintaria, né, os carpinteiros, eram também um grande número de casos de cegueira incidia nessa profissão, mas também a velhice os tirava de bordo, né? E o fato é que eles também podiam exercer o ofício de carpinteiro em terra, e muitos deles acabavam indo, por exemplo, trabalhar no arsenal de marinha, né? Desses carpinteiros que eu incluí na amostragem, a gente tem 8 que foram considerados velhos, né, com idades entre 67 e 80 anos, e que tinham de 15 a 68 anos de trabalho, né, de engajamento profissional. Dentre os velhos incapacitados, muitos, mas não sei se muitos, mas 5 deles, pelo menos, haviam começado a trabalhar muito cedo na vida, entre os 10 e os 15 anos de idade, e outros um pouco mais tarde, a partir dos 30 ou dos 60 anos, o que pode sugerir que eles não foram carpinteiros durante toda a sua vida, né? Quem começa a trabalhar aos 62 anos, certamente teve alguma atividade anterior dessa que aparece registrada aqui nas fontes, né? As fraturas também, devido a quedas, eram razões incapacitantes, mas no caso dos carpinteiros, chama atenção moléstias que... Deixa eu voltar aqui. Moléstias que certamente afetavam também outros profissionais a bordo, tanto de navios de guerra como mercantes, que eram as doenças mentais, né? Em 2 casos, pelo menos, acho que pelo menos um dessa tabela mostra, né, mas ela é só um exemplo, como disse, menciona-se o torpor ou o estupor como causa do afastamento do trabalho desses homens que tinham por volta de 60 anos de idade e muitas décadas de serviços prestados, né? Os problemas mentais, nesse caso, não faziam muita distinção de classe, afetavam tanto oficiais quanto trabalhadores braçais, né? Eu não vou citar um caso aqui muito curioso de uma tripulação que se rebela em Buenos Aires para que o capitão, que foi considerado louco, não comande o navio na viagem de volta a Cádiz, que era o porto de onde eles tinham saído, e tem processo. Quem for ler o texto, versão final, vai ter mais detalhes sobre isso. Muito bem, a vida a bordo devia ser mesmo difícil, a julgar, por exemplo, pelo Porto de Salvador. Porto de Salvador era um porto onde costumeiramente os navios que faziam a carreira da Índia, né, vinham do Oriente em direção a Lisboa, faziam uma escala, e o Amaral Lapa, num trabalho que eu considero clássico,
dispensável para quem estuda temáticas marítimas, né? Era um lugar onde a possibilidade de dar assistência a trabalhadores feridos que vinham nessa rota, feridos ou doentes, era muito difícil, né? A assistência era muito difícil e era muito comum que os marinheiros doentes que precisassem de um longo tratamento médico simplesmente fossem abandonados na cidade, né? E segundo Amaral Lapa, eles iam engrossar o número de mendigos pelas ruas de Salvador, que já era uma situação mendicante bastante grande. Não vou também entrar aqui em considerações que eu faço numa versão mais longa sobre como a morte de um marinheiro a bordo podia criar problemas para ele, nem tanto, né? Porque os seus problemas terminavam com a morte, mas sobretudo para os seus familiares, porque era preciso fazer com que ele tinha o direito a receber a parte da remuneração que ainda não tinha recebido porque a viagem não fora concluída, mas a família dava esse direito. E fazer esse pagamento chegar às mãos dos familiares era uma coisa demorada, difícil e cara para os familiares que precisavam ingressar na justiça para fazer valer seus direitos de herança, né? Enfim, mas acompanhando as viagens mercantes, né, a gente vê que a falta de socorro, a falta de profissionais de saúde a bordo, as péssimas condições sanitárias, os surtos epidêmicos ou as doenças endêmicas, somadas aos acidentes de trabalho e aos afogamentos, que também, claro, entra na conta dos acidentes de trabalho, levavam a ocorrências muito comuns, né, de afastamento do trabalho. João Carlos, eu vou pedir se você pode anotar a sua questão. Eu vi que você levantou a mão, mas aí a gente faz uma discussão toda no final, tá bom? Vou tentar acelerar aqui, porque ainda falta uma porção de coisas que eu queria mostrar, mas também, Cláudia, se eu estiver extrapolando e você achar que está na hora, me manda calar, tá bom? Muito bem. Um autor que eu gosto muito, embora também eu questione em boa parte, se chama Marcus Heidegger. Ele tem algumas avaliações sobre isso, mas ele faz uma distinção entre os dois principais embates cotidianos que os homens do mar travavam, né? Ele diz, um é a luta de classes a bordo, né? Evidentemente, são os conflitos entre homens numa hierarquia, e que isso é definidor das identidades profissionais desses homens, e outro embate importante para a definição dessa cultura e dessa identidade são os embates contra as forças da natureza que os homens fazem, né? Utilizando sua resistência física, né? E combinando isso com a água e a comida quase sempre insuficientes a bordo, e muitas vezes esses homens perdiam essa batalha, esse enfrentamento, né? Além de mortes e doenças, muitos tiveram seus corpos marcados por cicatrizes que eles vão carregar daí para sempre, né, e que interferiam no desempenho das suas tarefas e no conforto das suas vidas, mesmo quando eles já não trabalhassem mais em navios, a partir de uma marca inscrita por um acidente laboral, né? E o Heidegger cita, por exemplo, as hérnias ou, como se dizia na época, as barrigas arrebentadas, pelo excesso de carga que esses homens tinham que transportar, movimentar a carga do porão, fazer o acondicionamento, ou lidar com cabos, velas e outros equipamentos de bordo. Então, a gente pode ver indícios do efeito do trabalho sobre os corpos desses homens e identificar marcas decorrentes da atividade profissional numa fonte que eu, como disse, já uso muito, que são as listas de matrícula da Marinha Mercante, que a Junta do Comércio de Lisboa vai produzir a partir de 1767, mas essas listas de matrícula também são replicadas em todos os portos coloniais da Ásia, da África e da América, né? Porque elas eram conferidas quando o navio chegava e na hora que ele voltava para o seu destino de origem, ou se faziam correções na própria lista ou se produzia uma nova lista para saber quem desertou, quem morreu, quem simplesmente não volta naquele navio como trabalhador. Então, eu tenho, ao longo de anos, coletado dados dessas matrículas da Marinha Mercante e hoje tenho por volta de
35 mil registros, né, para um período bastante dilatado, entre a segunda metade do século XVIII e as primeiras do século XIX. E esses 35 mil homens, sobre os quais eu sei algumas coisas, 11 mil trazem alguma descrição física de como eles eram, né? Nesses dados de descrição física, é possível distinguir pelo menos 3 tipos de marcas corporais mais frequentes, né? As identitárias, vamos chamar assim, como os brincos e as tatuagens, né? As marcas decorrentes da idade, né? Que indicam juventude ou velhice, por exemplo, e os defeitos físicos, né? Muitos deles resultantes do trabalho. É claro que a descrição dos corpos que era feita na época moderna, mais do que serem retratos fiéis de uma realidade, né, elas eram fruto de percepções próprias daquele tempo e de alguma subjetividade, né, na medida em que o observador, que é o escrivão que faz as listas, ele podia se concentrar mais em alguns detalhes do que em outros, né? As cicatrizes, por exemplo, quando eram evidentes, aparecem lá mencionadas. Descrição de cicatrizes ou de defeitos visíveis, né, marcam também as diferenças entre aquele que narra, né, o escrivão, e o objeto da narrativa. Então vamos ver uma lista dessa que traz a descrição física dos indivíduos, né? Eu diria que é preciso atentar, primeiramente, não vou falar muito sobre isso, mas é preciso atentar para o papel do escrivão, né? O ato de descrever alguém é uma forma de poder, né? E muitas vezes essa descrição seguia orientações médicas subjetivas, vamos dizer assim. A descrição do escrivão, as outras informações da ficha, elas eram declaradas pelo indivíduo, né? Pelo capitão, pelo capelão, pelos outros oficiais e pelos próprios marinheiros. Eles dizem qual é o seu nome, qual é a sua idade, há quanto tempo trabalham, quem são seus pais, onde ele vive, onde ele nasceu. Todas essas são informações que aparecem nas listas. Às vezes, nem todas são muito completas, às vezes algumas são mais incompletas, mas o que me interessa são essas listas que trazem a descrição física, né, nesse momento. Essa descrição era feita pelo escrivão, não é o sujeito que descreve a si mesmo. Então, o escrivão, algumas vezes, fazia elogios, né? A gente encontra algumas vezes. O sujeito é bem apessoado, é bem feito de corpo, é bem encarado, tem boa presença. Ou então, algumas vezes também havia algum excesso de sinceridade por parte do escrivão, quando ele diz o sujeito é mal encarado ou é feioso, né? Apenas a partir da observação. Algumas vezes, como a gente pode ver nessa lista, o capitão, se eu não me engano, é descrito pela cor, não só pela cor dos seus olhos, mas, por exemplo, eu vou pegar outros exemplos que eu não estou enxergando a lista que eu mesmo projeto, tá? Mas os escrivães mencionam olhos brancos e tristes, olhos azuis e muito vivos, ou então um rosto corado e alegre. Portanto, tem alguma possibilidade de subjetividade aí na descrição, né? Claro que o objetivo não é valorizar a beleza dos sujeitos nos termos da época, mas, sobretudo, como a fisionomia indica boa saúde, ou não. Então, enquanto eu coletava os dados, eu confesso que sentia falta de descrições físicas de homens negros e pardos nas matrículas, né? Negros e pardos, sejam escravizados ou libertos, era um percentual muito pequeno nessa categoria profissional, não passa de 5 ou 6% do total dos trabalhadores. Mas, mesmo assim, entre esses 5 ou 6%, nunca, ou sei lá, raríssimas vezes, havia uma descrição desses homens, né? Ou seja, os escrivães quase nunca descreviam a fisionomia de tripulantes que não eram brancos. A historiadora filipina, que eu conheci recentemente, se chama Cristil Obispado, ela faz um trabalho magnífico, eu diria, de traçar um perfil das tripulações do chamado Galeão de Manila, né? Entre Manila e Acapulco tem uma rota também muito longa e muito duradoura no tempo, e ela trabalhou com as listas de matrícula desses marinheiros nessa rota. E ela diz que algo semelhante acontecia no Galeão de Manila,
parecido com isso que eu estou descrevendo, né? A não descrição das características físicas de homens não brancos. Por quê? Porque a maior parte dos tripulantes nessa rota ou é nascido nas Filipinas ou é nascido na Nova Espanha. Portanto, são indígenas para os critérios espanhóis. Né? E ela diz, a cor dos olhos, a cor da pele e o tipo de cabelo não é descrito na descrição física dos escrivães espanhóis do Galeão de Manila, mas as suas cicatrizes e as suas marcas de nascença, sim. Né? Então, de acordo com a Christie, o bispado, os padres espanhóis nas colônias não sabiam como usar as categorias europeias para descrever os nativos, né? Como se a cor da pele, a cor dos olhos ou o tipo de cabelo fosse um atributo exclusivamente de europeus. Eles não sabem aplicar essas mesmas categorias para nativos das partes coloniais. Eu acho muito curioso. Eu ainda não tenho boas respostas para essa inviabilidade da descrição de não brancos. Vamos ver, um dia eu talvez tenha melhores respostas para isso. Bom, mas tem algumas pistas, né? No caso da América Portuguesa e também no Reino de Portugal, os senhores escravos certamente observavam as suas propriedades escravas e eram capazes de descrevê-las. Por que eu sei disso? Porque, por exemplo, no Brasil do século XIX, a gente lê uma porção de anúncios de fuga de escravos em jornais e esses anúncios descrevem os escravos fugidos. Né? Então, vou mostrar um anúncio, por exemplo, que saiu na Gazeta de Lisboa em 1810, para não dizer que apenas em sociedades escravistas os trabalhadores compulsórios fugiam. A Gazeta de Lisboa, em 1810, faz aí um anúncio de fuga de 2 marinheiros negros matriculados na tripulação do navio chamado Resolução, que vai numa viagem do Rio de Janeiro para Lisboa, e ela faz no anúncio uma descrição, né? Fernando, preto de nação benguela, estatura ordinária, rosto comprido. Francisco, preto de nação benguela, estatura alta, rosto redondo. Alguém olhou para esses homens para poder dar uma descrição mínima que fosse, e no jornal certamente sempre será mínima, porque cada linha dessa é paga. Né? Então, quanto mais sumária a descrição, melhor para o anunciante. Então, embora seja sumária, né, a descrição que a gente lê nos anúncios de jornal, ela demonstra que os homens negros tinham as suas características reconhecidas e que os seus senhores ou os seus patrões não os confundiam. Né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo um artigo que eu gosto muito. Aliás, a obra de uma autora que eu gosto muito, chamada Ivana Stolz Lima, mas ela tem um artigo em particular que se chama Língua de Branco no Rio de Janeiro, onde ela trata não só das questões da descrição física, mas também do conhecimento da língua que os africanos tinham, né, quando eram nascidos na África e transportados para a América. Ela vai estudar o grau de conhecimento da língua portuguesa que está nos anúncios do jornal. Fulano de tal, da nação, sei lá, Benguela, está na mesma, é capaz de falar o português, mas também simula que não conhece a língua. Enfim, ela vai mostrando pelos anúncios do jornal como os senhores conhecem os seus escravizados, né, e os observam. Bom, não vou tratar da questão racial aqui mais profundamente, né, mas entre os sinais da experiência no mundo do trabalho marítimo estava uma menção à cor da pele, não necessariamente distinguindo brancos, indígenas e negros, né, mas se menciona constantemente pele trigueira ou tostada. Né? Claro, a exposição ao sol caracterizava o trabalho dos marinheiros transoceânicos no tempo da navegação a vela. Né? Mas havia também outras coisas, como orelhas furadas, né, argolas e outros tipos de brinco, que foram assinalados algumas vezes, não muitas, e tatuagens, que também raramente eram mencionadas. Né? Eu acredito que essa raridade na menção ao uso de brincos também podia se dever a uma desconsideração da importância disso pelo escrivão. Né? Se não é relevante para o trabalho, não precisa entrar na descrição física. Então, se usa brinco, não usa, ou até no momento da matrícula pode ser que não usasse, mas que tivesse a orelha furada. Né? De todo modo, a
o uso de brincos é uma tradição antiga, né, e que remetia à experiência profissional desses homens no mundo do trabalho marítimo. Eu pus aí uma citação do Antônio Scarpeiro, que é um estudioso do mundo marítimo, português, do século XX, mas, sobretudo, das questões de linguagem, onde ele explica o uso de uma argola ou de duas argolas em função da experiência dos sujeitos. Não só o tempo da experiência, mas os perigos que o marinheiro teria passado se já tivesse dobrado o Cabo da Boa Esperança ou atravessado o Estreito de Magalhães, que eram lugares de navegação muito difícil no tempo da Terra. Bom, quanto aos defeitos, quase sempre eles se referiam ao rosto ou aos membros superiores, né, as mãos e os braços, o que leva a supor que todo o resto do corpo estivesse coberto por roupas, o que não significa que o resto do corpo não fosse também repleto de imperfeições. A questão é que o escrivão não vê. Né? Isso talvez explique por que as tatuagens raramente eram mencionadas, embora a gente saiba que os marinheiros frequentemente tinham tatuagens no seu corpo. Né? E remeto aqui ao livro da Silvana Gerra, né? Uma história da tatuagem no Brasil, onde, entre outras coisas, o primeiro capítulo do livro é sobre os marinheiros e sobre a maneira pela qual eles foram os vetores dos diversos motivos de tatuagem pelo mundo afora, né? Trocando figuras do Oriente e do Ocidente e fazendo essas figuras circularem entre outros marinheiros de partes diversas do mundo. Então, eu mesmo encontrei pouquíssimas referências a tatuagens, e as que eu encontrei ou estavam no rosto ou estavam no pulso, portanto, nas partes visíveis do corpo no momento da matrícula. Seguramente, as referências à idade e ao tempo de trabalho dos marinheiros são os indicadores mais seguros da experiência profissional desses homens. Né? Nas descrições físicas também há menções subjetivas. Né? Na descrição aparecem sinais da idade, como, por exemplo, referentes à estatura. Né? Muitas vezes o escrivão diz que o sujeito tem estatura proporcional à sua idade, ou estatura de rapaz ou de menino. Certos atributos de masculinidade, né, referentes a diferentes faixas etárias de homens brancos, né, como dizer se tem barba ou não tem barba, princípio de barba, muita barba, cabelos brancos, cabelos grisalhos. Que me ofende muito, cabelo muito raro como de careca, eu não gosto dessa descrição, não se fala isso sobre as pessoas. Além de outras marcas da passagem do tempo que se mostram, por exemplo, na expressão rosto encarquilhado, rosto com rugas, ou na aparência geral dos homens, que eram classificados como avelhentados. Avelhentados, vamos traduzir por envelhecidos, né? E, ainda que muitos deles não tivessem chegado aos 40 anos de idade. Né? Certamente eram envelhecidos em razão do seu trabalho. Bom, claro, o universo das profissões marítimas podia nos fazer considerar que para os capelães, por exemplo, que é uma presença constante no navio, tanto faz se ele é mais velho ou mais jovem, talvez ser mais velho fosse até melhor por uma questão de credibilidade, sabedoria, mas também não vou levar aqui muito em conta. Muitos desses homens, desses 11 mil homens que eu consigo ter uma descrição física, 13% deles têm marcas de varíola, ou seja, contraíram a doença e sobreviveram a ela, né, mas levavam consigo as marcas da doença nas suas peles. Né? E não se pode saber se eles adquiriram a doença durante o exercício da profissão, né, a bordo dos navios, ou em outros momentos da sua vida. Mas é certo que o ambiente dos navios era um ambiente propício à disseminação de doenças contagiosas, como a varíola, por exemplo. Bom, muito bem, já falei da catarata, do Glutot, que faz uma descrição bastante semelhante, né? Ele chama de belida, né? Uma película branca que se aloja na córnea e que é uma moléstia que atinge particularmente os homens que eram expostos à luminosidade das viagens marítimas.
Os problemas oculares eram muitos. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente ter um tempo de conversa, senão só fico eu falando. Mas há muitos problemas oculares, né, e de visão. Para além da falta de vista, tem assim, falta o olho, falta o globo ocular, falta tem um defeito no olho, mas o escrivão não sabe dizer qual. Tem um olho faltante na parte direita. E é curioso ver que, por exemplo, em alguns casos, essa deficiência na visão, ela acontecia entre homens que tinham função de pilotagem. Então, eu imagino que ser um homem com apenas um olho, ou, enfim, com problemas de visão, podia causar riscos a toda a tripulação, né? Porque, afinal, se o piloto não enxerga bem, estamos em risco. Diferente de que, se for um capelão que não enxerga bem, não traz grandes prejuízos, né? Espera-se que ele saiba versículos da Bíblia todos decoram. Mas tem casos, por exemplo, de um cozinheiro que é cego dos olhos. Eu não sei como ele faz, né, para cumprir o seu trabalho. E outros, enfim, mais jovens também, com grandes defeitos nos olhos, um olho fechado, o olho pasmado, tem expressões incríveis, né? As cicatrizes também são muito numerosas, né? E em várias partes, sobretudo do rosto, né? Que é aquilo que se vê. A cicatriz não permite saber qual é a origem dos ferimentos, mas há cicatriz por baixo do nariz, no beiço de cima, nos cantos da boca, na sobrancelha, na pálpebra, junto aos olhos, narizes tortos e quebrados, em profusão, né? Falta de dente, talvez seja o defeito mais corriqueiro, né? Faltam dentes no queixo de cima, no queixo de baixo, às vezes um ou outro, às vezes todos, né? Nenhum dente. Dedos, braços e pernas também eram alvos constantes das fraturas, né? Pelas mesmas razões, pela exposição ao trabalho excessivo, ou eles podiam ser paralisados em razão de fraturas mal curadas, né? O que não impedia que muitos desses homens continuassem a trabalhar no mar. Mas certamente um homem com a perna cobrada, cambaio das pernas, ou com a mão direita fora do lugar, com uma perna mais curta do que a outra, que também há profusão, ele podia continuar no serviço, mas certamente ele estaria em risco, se fosse aleijado de uma perna, ou tivesse defeitos dessa natureza, em situações, por exemplo, como um naufrágio ou um afogamento, né? Era muito comum que os homens caíssem no mar. Se tivessem um defeito nas mãos, ou nas pernas, ou nos braços, certamente estariam mais sujeitos a perderem a vida, né? Muito bem. Eu já vou para os finalmente, então, e eu quero dizer que essa amostragem que eu venho coletando, que parte dela expus aqui hoje, né, os finais do século XVIII e começo do século XIX, não deixa dúvida, né? A amostragem não deixa dúvida. A idade, a cegueira e as fraturas eram as principais causas de invalidez. E elas não podiam ser simuladas, como os médicos portugueses do final do século XIX diziam que muitos recrutas ou trabalhadores de mar faziam. A cegueira talvez pudesse ser simulada, mas não por muito tempo, né? As ocorrências ligadas à idade, elas sugerem que a incapacitação ela se devia ao longo tempo de engajamento, né, em que a cegueira podia ser entendida tanto como fruto da exposição prolongada ao sol, a substâncias tóxicas ou a acidentes ocasionais, né? E o mesmo pode se dizer das fraturas, por exemplo. Já a incapacidade por velhice, ela indica ainda a ausência de algo que nós chamamos hoje de previdência social, né? Que permitisse aos idosos deixar o trabalho, ou então a ausência de uma renda que facultasse às famílias o cuidado com as pessoas mais velhas, né? Em termos percentuais, os marinheiros não eram os homens que mais se casavam, diferentemente dos oficiais de navio, a maioria deles era casada. Então, esse dado, ser solteiro ou ser casado, para um marinheiro pode fazer diferença neste momento do acidente, da necessidade do cuidado, né? Onde ele, por não ser casado, na maioria das vezes, não vai ter o apoio familiar, né? Ter o apoio familiar não era uma situação corriqueira na vida de um velho marinheiro, né? E por vezes seria mais comum
a vida profissional de idosos que tinham se dedicado a outros ofícios em terra, né, por exemplo, mas não para o marinheiro. O mundo do trabalho marítimo era um campo de conflitos e de diferenças sociais. Né? Essas diferenças e esses conflitos são ditadas pelo nascimento em uma sociedade altamente estratificada, né? Na qual ascender ou superar a sua condição de origem eram ocasiões muito raras, né? Muito raras. Ainda assim, os marinheiros buscavam seus direitos, como no caso do Joaquim e de muitos outros que eu estudei, mas que eu expus aqui, aquele marinheiro que se fere e pede a indenização ao capitão do navio. Né? Então, eles buscam seus direitos, principalmente quando adoecem ou quando se tornam incapacitados de forma temporária ou permanente. Né? As marcas do trabalho inscritas nos seus corpos eram sinais das dificuldades que esses homens enfrentaram e eram também signos da experiência e motivos de orgulho pela superação das adversidades. Né? Cicatrizes, em muitos casos, valorizavam os homens no mar. Essas cicatrizes deixavam evidente para quem visse e perguntasse a ele, né, que esse marujo havia sobrevivido aos acidentes, às doenças e ao descaso dos oficiais, né, fosse para prevenir doenças, fosse para instruir também os mais jovens nas formas de resistência aos poderes dos oficiais, sobretudo, e dos donos do navio, que muitas vezes fariam o possível para simplesmente descartar os doentes e os feridos. Eu fico por aqui para ouvir vocês. Muito obrigada, Jaime. Sempre bem interessante. Temos várias pessoas curiosas querendo fazer perguntas aqui. Então, acho que a gente poderia começar pelo João Carlos, depois a gente vai para a Rosélia. Muitos elogios já chegando aqui. João Carlos está por aqui? Ah, ele que levantou a mão, né? Enquanto eu estava falando. Foi. Não deu demais ele aqui. Bom, vou passar então para a Rosélia. Ó, ele falou oi. Então, Oi, João Carlos. Você consegue falar, fazer suas perguntas para o professor Jaime? Se quiser, você pode abrir o microfone, se você tiver como. Ah, tá. Acho que está sem microfone. Ele escreveu aqui no chat, Cláudia. Foi. Ele quer saber sobre a indenização, se o Estado deveria pagar alguma coisa também, ou era só as empresas privadas? Não, a rigor talvez fosse mais fácil se o cara se acidentou, era um marinheiro da Armada, era muito mais provável que ele tivesse garantidos os seus direitos e principalmente acesso a tratamento médico, né? Porque nessa altura, ao século XVIII, talvez nos séculos anteriores menos, você tem já uma rede de hospitais militares, hospitais vinculados à Marinha, para o atendimento de gente que trabalha no mar. Ou então, você tem as Santas Casas de Misericórdia, né, que eram tradicionalmente uma possibilidade importante de atendimento médico, claro, com variações, né, de atendimento, não só em relação à capacidade de profissionais de saúde, mas também em relação à capacidade do sujeito de pagar pelo tratamento e conforme a sua condição social, ter acesso a um ou outro tratamento. Né? Tudo nesse mundo é desigual, João Carlos. A impressão que eu tenho lendo as fontes é que, assim, você quebrar a perna não faz diferença hoje em dia se você é um pobre ou um rico. Bom, na verdade faz sim, né? É bom a gente não naturalizar aqui os progressos. Mas naquele período, sobretudo, era muito distinto o tratamento que se oferece em razão da classe social. Tá? Mas o Estado podia apoiar, por exemplo, na forma da justiça, né? Fazendo valer os direitos costumeiros, como durante algum tempo se fez, né? Pagar o salário de um trabalhador acidentado é um direito costumeiro. Esse direito vai se perdendo no decorrer do tempo e a justiça não os garante, né? Pelo menos não em todos os casos. Tá bom? Ótimo. Então vamos para a Rosélia?
Boa noite a todas as pessoas. Eu sou do Recife, quer Ai, dizer, sou de Pernambuco, moro no interior de Pernambuco, morava no Recife, hoje eu moro em Caruaru. Professor, eu vou tentar ser bem breve. Quando eu vi a chamada do curso, me interessou bastante, porque eu sou pesquisadora da história das doenças, e me interessou ouvir o que você tinha hoje para. Quer dizer, eu acho que posso lhe chamar de você, tá. para explanar. E eu pesquisei sobre doenças de marinheiros, porque eu estava escrevendo um artigo para mandar para uma revista de Portugal, e eu pesquisei os marinheiros no século XVI, porque eu trabalho com literatura, né? E hoje eu achei interessante você falar sobre clivagem social. Eu tinha uma suspeita dessa clivagem de classes, né? E a minha suspeita, professor, hoje ela se encontra também com uma colocação que você fez, quando você falou da cegueira, e essa incidência da cegueira ser bem comum. E eu pensei na seguinte coisa, veja, minha área é da saúde, eu sou formada em medicina veterinária, com doutorado em história da educação e estudo da higiene, então, assim, eu trabalho pesquisando essa área. Quando hoje você falou sobre a cegueira, lembrou-me das pesquisas que eu fiz sobre os marinheiros do 16. E eu tinha essa suspeita de clivagem de classes sociais. Porque quando eu comecei a doença que me interessou de pesquisa foi o escorbuto. E eu comecei a levantar a seguinte hipótese, professor, de que o escorbuto acometia as pessoas que já vinham de uma categoria, de uma classe social baixa, que tem uma má nutrição. Então, essas pessoas, por necessidade, embarcavam. Quando chegavam ao mar, por passar muito tempo, principalmente essa viagem da Índia, né? Porque eu estou pesquisando os Lusíadas. E hoje você fala da vitaminose, professor, você apontou muitas causas. E eu pensei numa outra causa. A vitaminose, a questão, hoje eu trago uma palavra de hoje, que é a nutrição, malnutrição, insegurança alimentar, numa perspectiva de qualidade e quantidade. Sabe? Então, assim, eu fiquei pensando, isso eu estou levantando uma hipótese para minhas pesquisas, e quando você colocou hoje, eu fiquei pensando que talvez você também pudesse pensar nesse processo de uma insegurança alimentar, nessa perspectiva de qualidade, junto com clivagem de classe, que já vinha as pessoas subnutridas, e que isso agravava. Essa é uma hipótese que eu tenho, e que cada vez mais que eu leio, mas ela se sustenta, sabe? Eu estou pensando nessa perspectiva. E tem outras coisas, mas no momento eu só fico nessa para não tomar muito tempo. Parabéns pela exposição. Eu amo esse assunto, amo, 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 e ver que você pesquisa sobre isso. Mexeu com o meu coração mais ainda hoje. Obrigada, professor. Que bom. Eu sou professora aposentada de Universidade Federal, faz um ano que eu aposentei. Então eu vou hoje estou pesquisando o que eu gosto. Eu vou Só comentar fazendo o que eu gosto. Eu vou dizer que eu tenho uma inveja tremenda de você, porque eu queria estar aposentado, mas ainda falta um pouco. Eu consegui, eu fiz 68 anos semana passada, e eu comecei a trabalhar, blá, 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 e eu consegui aposentar o ano passado. Eu vou chegar lá. Se Deus quiser. Quer dizer, os direitos deram as direitivas, professor? Eu queria algumas coisas. Primeiro, se você já escreveu esse artigo que você se referiu, me manda a referência, porque me interessa essa discussão que você faz, né? E você deve conhecer o grupo de História da Saúde e das Doenças, que se reúne também periodicamente, tem gente do Brasil inteiro nesse grupo. Procura aí no Facebook e entra no grupo se você ainda não o conhece. Tá? Tem um grupo, eu faço parte de um grupo da Universidade Federal do Pará, e eu já escrevi trabalhos com o professor André Mota. O último que eu escrevi foi sobre a Covid e a experiência da Covid no Recife no primeiro semestre de 2020. E aí foi um relato de natureza pessoal, porque eram experiências pessoais. E eu acabei de escrever um outro que foi encaminhado para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas esse outro que você fala, eu ainda estou em pesquisa. O assunto saúde, ele sempre funciona melhor em rede, né? Porque a doença, sobretudo, ela tem ocorrências que às vezes têm variações locais, e é muito importante conhecer a história das doenças e da saúde, né?
Eu acho que você tem razão. Eu fico um pouco de medo de soar anacrônico, mas eu cada vez tenho menos medo disso. Quando você fala em insegurança alimentar, por exemplo, né, é uma questão que é tão candente no Brasil de hoje, e é claro que eu, quando penso questões de saúde a bordo, ou de saúde nos tempos da escravidão, ou de qualquer tema de história da alimentação, por exemplo, o meu ponto de partida está sempre aqui e agora, né? Nós não estamos falando de uma coisa. As coisas têm outro nome, mas as situações são comparáveis, né? Eu só não tenho certeza, quando você se refere ao escorbuto, pode ser que sim, que ele incidisse mais no caso dos marinheiros que vinham de uma experiência de desnutrição ou de má alimentação já desde a terra, né? Mas essa vitaminose, a verdade é que dependendo do tempo da viagem e da distância em relação ao consumo de vitamina C, ela é um pouco democrática, vamos dizer. Ela afetaria também os oficiais, se eles não tivessem vegetais frescos, frutas frescas, enfim, fontes de vitamina C. Como, por exemplo, a gente lê em alguns textos da história trágico-marítima, né, que tem lá relatos de escorbuto, no diário da viagem de Vasco da Gama à Índia, né, acho que é o primeiro relato sobre escorbuto conhecido, e é talvez a primeira assunção da ignorância do saber médico europeu, porque eles param em Moçambique, né, a tripulação de Vasco da Gama repleta de escorbuto, os moçambicanos olham, oferecem laranjas. Pode ver fisicamente o que o escorbuto provocou naquelas pessoas. Bom, os portugueses seguem viagem, atravessam o Índico, o escorbuto se manifesta novamente. Chegam em Melinde, em Calicut, não lembro onde eles chegam primeiro. O que é que os indianos oferecem? Limões. E isso é no século XV, nós estamos falando de 1498, e nós estamos falando que até o século XIX as pessoas morrem de escorbuto porque eles ficam pensando, mas será que é o tabaco que fere a boca e a pessoa fica? Será que... Não é a fruta cítrica. Por experiência empírica, já se sabia disso desde o século XV. Só que quem sabia eram nativos de Moçambique e da Índia. Isso não é um saber médico reconhecido. E que entrará muito tarde nos compêndios médicos portugueses e europeus, de forma geral, né? Então, assim, é uma recusa, é uma atribuição da doença ao demônio, né? A falta de oração à borda, tudo que você possa imaginar de argumentos que hoje nós chamaríamos de demência, né? Para dizer o mínimo, mas que a medicina não incorpora porque não vê no outro, né? No saber do outro, que é o não europeu, uma contribuição possível, né? Então, eu não sei, só no caso de escorbuto eu acho que há uma democracia, vamos dizer assim, na incidência, que não afeta apenas os que já vinham desnutridos. E eu escrevi um artigo sobre isso, sobre saúde a bordo, viu, Rosélia? Posso depois te mandar a referência de onde está. Também, mas aí eu pego um pouco mais longo, do 16 ao 19. Tá, massa. Tá bom? Massa. Por favor, professor, eu agradeço. Eu vou digitar Cláudia tem o meu e-mail, eu acho que você também pode ter acesso. Né, Cláudia? Eu agradeço a você pela atenção. Aqui no chat, anota aí, depois a gente troca figurinhas, tá bom? Obrigado, viu? Acho que agora a próxima pergunta é do Ayrton. Oi, Ayrton. Boa noite, pessoal. Dá para me ouvir bem? Tá meio baixinho. Tá. Eu vou falar um pouco alto, que decidiram soldar a porta de um comércio agora aqui na rua. Aí qualquer coisa vocês me sinalizam. Eu tenho 3 questões, Jaime, são bem rapidinhas, e 2 delas você meio que já respondeu na sua apresentação. Eu fiquei curioso sobre esse seu conjunto de fontes, sobretudo sobre essas relações, as listas, os tripulantes, justamente sobre isso, se há referências à cor e se são trabalhadores escravizados ou não. Isso você meio que já respondeu, e isso me levava a uma segunda questão, né? Eu não sei se há alguma indicação nesse sentido, mas se você notou algum padrão ou alguma distinção nessas doenças e nessas deformidades, a partir dessa distinção entre escravizados ou não. Se havia, em certa medida, algum tipo de divisão do trabalho e isso influenciasse no desenvolvimento de doenças, coisas nesse sentido. E isso me chama a atenção porque eu tenho lido
sobre essa questão das doenças e deformidades em relação aos escravizados em terra. Né, e boa parte do que eu estou lendo, sejam os documentos, seja a bibliografia, a historiografia no geral, diz respeito a centros urbanos, capitais e cidades portuárias. Né? Eu acho que fica um pouco nessa questão da cidade portuária, o que eu estou tentando formular aqui, que apesar de serem distintas as doenças e as deformidades, e nos dois casos isso está relacionado ao modo de vida e ao trabalho extenuante, né? Então a questão dos escravizados, por exemplo, tem as decorrências dos castigos físicos, ao mesmo tempo em que também tem a questão da alimentação e a própria questão da saúde mental, a depressão, né? Não com esse termo nas fontes, mas se falava ali em melancolia, falava no suicídio, mas ao mesmo tempo percebo também que tem algumas características, algumas dessas doenças, algumas dessas deformidades que se assemelham muito aos escravizados, e aqui eu ressalto justamente isso, né? Eu estou falando dessa literatura que se trata de cidades portuárias, não estou falando do escravizado que trabalha na lavoura, por exemplo, ali na plantação de café. Então, essa coisa, por exemplo, da varíola, das doenças contagiosas, né? A relação disso com compartilhar um pequeno espaço com uma grande quantidade de pessoas. Eu fico pensando e me surgiu aqui, e aí pensando nessa intersecção entre mar e terra, né? Se as cidades portuárias entram nesse contexto, como que eu posso dizer isso? Porque, por exemplo, o levantamento de doenças de escravizados no Rio de Janeiro, né? Eu estou pensando aqui numa historiografia que trata sobretudo do Rio de Janeiro e de Salvador. O quanto, por exemplo, o quanto esses dados não estão relacionados de uma maneira mais ilustrativa, assim, os dados que são obtidos da população urbana. Será que não tem uma confluência e esses sintomas e doenças possam aparecer nos dois casos, talvez porque a grande maioria dos homens das cidades portuárias se dedicam a atividades marítimas, por exemplo? Então, esses escravizados para além, e isso me volta um pouco na segunda questão que eu te fiz, se há distinções no mar entre trabalhadores escravizados ou não, justamente porque me veio essa dúvida. Será que em terra, por exemplo, esses escravizados tinham outras atividades e isso também condicionou, de certa forma, os corpos e as deficiências? Algo nesse sentido, como isso se intersecciona no mar, em terra, no contexto de uma cidade portuária e etc. Entendi, Ailton. Eu acho que não tem uma resposta pensada, por exemplo, o conjunto das doenças e a sua incidência entre homens que têm parte do seu desempenho profissional em terra, parte no mar. Eu acho que teria que pegar doença a doença. O que eu te recomendo? Por exemplo, uma delas que é muito simbólica é a febre amarela. A febre amarela, por experiência, sabe-se que ela atingia mais brancos no Rio de Janeiro, nas cidades portuárias, sobretudo, né? Onde você tem uma população de brancos, de miscigenados e de negros africanos, escravizados ou não, né? Depende. Né? Os doutores percebem que os brancos são mais propensos a ter a febre amarela, enquanto que os africanos de nascimento não, né? Ou os descendentes também no Brasil não. Hoje se sabe que geneticamente, por uma exposição muito prolongada ao mosquito da doença em solo africano, um desenvolvimento de uma resistência, não sei se dá para falar em anticorpos nesse caso, mas vamos lá, uma resistência maior à febre amarela entre africanos do que entre brancos que eram menos expostos por gerações à doença, né? Te recomendo fortemente pensar isso a partir, por exemplo, do livro do Sidney Chalhoub, Cidade Febril, né? Cortis e Epidemias na Corte Imperial. Tem uma passagem que eu amo, que se você foi meu aluno no Brasil, eu acho que eu sempre levo essa passagem para a aula, que é uma hora que o Sidney está narrando, acho que é uma procissão para São Benedito, que sai todo ano, e que, sei lá, no ano de 1849, os brancos da cidade disseram, bom, branco não carrega preto nas costas nem se for santo, então se recusa a levar o andor de São Benedito. Desgraçadamente, no ano seguinte vem uma terrível epidemia de febre amarela, né?
e os brancos correm para carregar o andor de São Benedito, porque eles estavam achando que era um castigo pelo preconceito, né, que eles tinham expressado no ano anterior. Enfim, em 1850, a grande epidemia de febre no Rio, talvez o Sidney também levanta isso como hipótese, teria sido um dos motivos que leva finalmente à votação da Lei Eusébio de Queiroz, porque não é possível, esses navios negreiros vão continuar entrando aqui, trazendo a febre amarela, daqui a pouco todos os brancos vão morrer de febre amarela, isso aqui vai virar, né, um país de negros. Claro, pode não ser decisivo, mas ele diz, isso entra na conta dos motivos que levam à votação da lei. Eu não consigo perceber, Ayrton, se há... Então, assim, eu penso na febre amarela como uma doença desse ponto de intersecção que é a cidade portuária, né, entre a terra e o mar, mas não o escorbuto, por exemplo. Né? O escorbuto é tipicamente do mar, e dependendo do grau em que a pessoa já esteja afetada pela doença, se ela logo tiver acesso à vitamina C, a fontes de vitamina C, ela se cura. E em terra é muito difícil não ter. Né? Por mais que a gente pense que a alimentação dos escravizados ela é fortemente calórica, muita farinha de mandioca, muita carne seca, mas muito carboidrato, sobretudo, que não tem nenhuma vitamina C. Mas ele também tem acesso às frutas da terra, né, que são oferecidas pela natureza, mesmo ele vivendo em cidades. Então, o acesso a frutas cítricas, eu penso que está garantido a todos. É uma doença que dificilmente ocorrerá em terra, mesmo que o trabalhador tenha uma atividade exaustiva, como era os escravizados, né? Porque ele vai ter fontes de acesso, que no mar ninguém terá. Então, para as doenças mais tipicamente marítimas, né, o enjoo, a varíola, o sorbuto, aquelas doenças que não são causadas por vírus ou por questões nutricionais, como as quedas, as fraturas, os defeitos decorrentes disso, eu acho que elas, de alguma maneira, afetam indistintamente homens livres e pobres, como os marinheiros, e escravizados, como também há um pequeno grupo de marinheiros escravizados ou libertos a bordo. Mas isso também é uma dedução provisória. Por quê? Porque marinheiros brancos, livres e pobres vão à justiça reivindicar a manutenção dos seus direitos. Marinheiros escravizados não vão à justiça. Então, ter acesso à experiência deles por meio da fonte, que é o processo judicial, talvez seja bastante mais difícil. Né? Eu tive acesso a, por exemplo, vários processos de deserção de africanos, de marinheiros escravizados que desertam, mas que contam coisas referentes à ilegalidade da sua escravização, mas nunca sobre a experiência de ser um trabalhador marítimo. Então, embora tenha bons depoimentos de escravizados, nenhum deles se refere às condições sanitárias, ou de saúde, ou alimentares. Eu não sei te dizer. Vou esperar a sua dissertação para ter boas respostas. Mas eu te recomendo também passar os olhos, se você encontrar em alguma biblioteca, coisa que é muito rara, uma coleção chamada Uma História Brasileira das Doenças, que já deve estar no volume 10, sei lá. Mas o primeiro volume saiu lá nos anos 90 ainda, e ela vem sendo publicada regularmente. Talvez em alguns dos volumes você encontre narrativas sobre doenças especificamente do mar ou especificamente portuárias, epidemias em algumas localidades portuárias. Enfim, é possível que encontrem e que tratem a questão em termos da distinção entre trabalhadores livres e escravizados. Mas é um chute. Eu acho que você tem que dar uma olhada. No sumário vai te responder aquilo que você merece a leitura, aquilo que não é o caso de ler agora. Não sei se respondi. Bacana. Então, por causa do adiantado da hora, vamos terminar com o Joaquim? Professor, antes de fazer a pergunta, só uma brincadeira breve. Sobre a calvície, o brilho que aparece, vamos levar em conta que é inteligência.
Ela só atrapalha, como disse uma vez o Zé Murilo de Carvalho para mim, que atrapalha na fotografia. Eu vou tentar sair fora um pouco das questões físicas que o senhor tratou, que você tratou, né? Melhor dizendo, para entrar na questão da institucionalização dos saberes, aí entrando um pouco na área de Foucault, eu queria saber primeiramente se você trabalhou com ele como referencial teórico e os casos de loucura a bordo. Existiram esses casos assim de loucuras, estados de loucuras, ou entendidos como estados de loucura? Você chegou a encontrar isso? E como é que isso se dava? E como isso era visto, era enxergado? Eu acharia interessante, porque é um aspecto de uma viagem, por exemplo, muito longa, isso era bem possível que acontecesse, né? Eu queria saber se tem alguma coisa nesse sentido. Joaquim, eu não trabalho Foucault como referencial teórico para pensar as questões de saúde. Não por nada, mas venho de uma tradição diferente. Só que reconheço com muita importância grande, mas eu estou mais focado na questão do sujeito, da sua experiência, de tirar uma explicação plausível das questões do passado a partir das narrativas dos próprios sujeitos dela envolvidos, né? E, claro, numa relação dialógica, também não acho saber só popular, ou só dito, né? Como essas coisas. Então, sou thompsoniano. Para fazer uma profissão de fé, é bom fazer isso. Ele é muito favorito. Com relação às doenças mentais, tem assim, algumas referências. Né? Em Portugal, quando os arquivos portugueses são muito mais densos, nossos, e eles apenas mencionam o estupor, o torpor, ou alguma senilidade, mas sem nunca descrevê-la em minúcias. Né? O único caso que eu encontrei no Arquivo Geral da Nação, eles eram justamente esses que eu não vou falar dele. Então, agora você me deu a oportunidade de retomar esse caso, mas foi a melhor descrição que eu encontrei, não só de um caso, mas de como reage a situação diante de uma situação que eles chamam de demência. Né? É de um capitão de 60 anos de idade, vem de Cádiz até Buenos Aires, em 1756 se passa essa situação. E esse homem teria chegado ao Rio da Prata, imediatamente os outros oficiais, também alguns marinheiros comuns, vão às autoridades locais e dizem, por favor, que as autoridades declarassem incapaz aquele capitão por motivo de demência. Né? Desgraçadamente, eles não falam quais eram os sintomas dessa demência. Mas de novo, né, o fato de que o capitão que está demente não cria para ele uma condição de motim, por exemplo. Ninguém quer navegar mais com ele, mas ninguém se amotinou e o tirou do poder. Sinal de que você tem aí também, por vezes, uma rigidez na hierarquia que fazia com que nem um caso de demência se tire o capitão do seu posto de comando. Né? Então, os oficiais vão lá, diante da autoridade portenha, e dizem que eles temem a sua ruína, nenhum deles quer voltar à Espanha sob as ordens desse homem. Eles dizem, devido aos raptos de loucura que no caminho, quando vinham, padeceu o dito capitão, havendo mesmo reputado por milagre terem chegado a um bom porto. Mas isso é tudo que eles dizem. E todo o resto da situação, ao final o capitão é mesmo retirado do poder, e eles, além de tudo, ainda pedem que as autoridades cuidem deste homem. Né? Mas, sobretudo, que eles não tenham
que ser obrigados a voltar, a atravessar um oceano sob as ordens desse homem. Talvez Foucault me ajudasse se ele pensasse um pouco as condições da vida. Mas a verdade é que as fontes, até onde eu investi, né, talvez tenha coisas muito boas que me passaram, talvez arquivos mais específicos, como, por exemplo, os Cais de Marinho, né, das Santas Casas, no Brasil, sempre muito mal organizado, muito precário, para verificar habilidades, ou talvez estatísticas, em situações como essa, que a gente pode chamar de pura, saber mais sobre elas. Eu não investi muito, não. No caso do Foucault, que eu acabei citando, inclusive, ele vai falar em História da Loucura, se não me falha a memória, que essa institucionalização do saber, dessa coisa de uma outra visão, a loucura sendo institucionalizada, né, ela começa mais ou menos nesse período que você, final do 18 e começo do 19. Então, clássica, né? Chama de a idade clássica. Exato. E aí eu acho que talvez não tenha realmente alguma produção, até mesmo alguma publicação nesse sentido, já que a coisa ainda estava se desenrolando, né? Mas algum tipo de reação deveria acontecer, como é o caso que você citou do capitão, né? Eu acredito que sim, mas acredito também que talvez a loucura fosse uma doença que requeria observação. A observação se faz na clínica, para voltar ao nascimento da clínica, pressupõe a internação, a observação. Sim. E numa situação como essa, nas primeiras manifestações, o afastamento da incapacidade, talvez bastasse uma coisa mais simples, né? Sem ter que precisar exatamente qual foi o sintoma, muito menos a providência que se toma em relação a isso. E aí, quando esse sujeito sai da sua atividade profissional, se ele vai para uma clínica, por exemplo, eu já não sei se seria do meu interesse, porque eu estou estudando isso cotidiano a bordo. Talvez pudesse fazer algum diálogo, mas, como eu te falei, eu não localizei boas fontes para isso, não tenho investido o suficiente nessa fonte. Respondeu minha pergunta com o tempo, era mais ou menos isso que eu queria ouvir. Parabéns pela exposição, pelo trabalho, e espero que continue em frente e vai investigando cada vez mais, porque o tema é vastíssimo e interessante. Eu tenho sim, eu espero uma hora me aposentar e continuar orientando nessa área. Isso. Você vai se aposentar logo e aposentar de dar aula, né? Porque aposentar só quando você morrer mesmo, né? Então, gente, eu queria agradecer todo mundo, a presença de todo mundo. Espero que todo mundo tenha assinado a lista de presença para ganhar o certificadozinho. Jaime, muito obrigado. A gente estava ansioso pelo seu retorno e pela sua palestra. Ainda bem que a gente pôde te ouvir. Obrigado, muito obrigada. Obrigado a todos e nos vemos por aí, tá bom? Ok. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Jaime.